Boa noite a todos os nossos amigos, boa noite a todos os nossos irmãos. Estamos iniciando a nossa live nessa noite com a bênção, com a graça, com a proteção e a direção do nosso Deus. Queremos pedir, como sempre, nós temos pedido para que vocês escrevam para nós, deixem o seu like. E também vamos postar no YouTube, aí se inscrevam no YouTube, compartilhem, escrevam, deixem seus comentários, para que a plataforma possa entender que nosso estudo é relevante e anunciar para outras pessoas. Então não deixe de compartilhar, não deixe de escrever para nós. Estamos nessa noite e já vamos então fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Primeiro eu quero pedir para que a minha esposa ore e depois faça a leitura da palavra do nosso Deus, dando seu boa noite e orando e fazendo a leitura da palavra do nosso Deus. Mas não deixe de compartilhar e não deixe de escrever para nós nessa noite. Boa noite a todos que nos estão ouvindo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor que se encontra em Tiago, capítulo 4, do versículo 10 ao 17. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outros? E agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece, por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém. Então vamos discorrer sobre esse texto, Tiago, do capítulo 4, do versículo 10 ao versículo de número 17. Vamos fazer então, vamos fazer a análise desse texto, a reflexão desse texto, dizendo que Nelson Todin e Elenir Todin estão assistindo, né? Estão conosco, estão nos assistindo aí. Um abraço para esse casal maravilhoso, o Nelson e a Elenir. Deus abençoe grandemente. Como nós sempre dizemos, compartilhem, escrevam para nós e não deixe de dar o like para que a palavra de Deus possa ser anunciada. Muito bem, capítulo 4, do versículo 10 em diante, o versículo 10 diz assim: Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Certo? Erni, um abraço, Erni. Erni está aí. Olá, paz do Senhor, ele colocou aqui. Um abraço para o Erni, nosso ouvinte assíduo. Repetindo o capítulo, versículo número 10 diz assim: Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Certo? Então o que Tiago está colocando aqui? Tiago mostra que a verdadeira exaltação vem de Deus e não do orgulho humano. Certo? A verdadeira exaltação vem de Deus e não do orgulho humano. Certo? Então aqui ele está dizendo: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Temos que ser humildes perante o Senhor. Certo? Tá dando uns contratempos aqui no OBS Studio, né? Dando uns cortes. Mas vamos em frente. Muito bem. Então, primeiramente, ele faz humilhar. Mas o que significa humilhar-se? O que significa humilhar-se? É reconhecer a dependência de Deus. Nós temos que reconhecer que nós dependemos de Deus. Certo? Então isso é humilhar. É entender que nós dependemos de Deus. A nossa grande dependência de Deus
é que leva a nós a humilharmos, ou seja, nada de ser presunçoso, nada de ser arrogante, nada de ser achado, certo? Mas ser humilde, certo? Que nós também podemos entender como o que significa humilhar-se, abandonar a arrogância, o orgulho, abandonar a arrogância e orgulho, isso é humilhar-se, aceitar a vontade de Deus. Nós precisamos estar dentro da vontade de Deus, né? Isso é humildade. É saber que nós não somos nada sem Deus. É saber que nós, por nós mesmos, não temos condições de fazer as coisas que agradem a Deus. Então isso é humilhar-se, certo? Então eu repito aqui, reconhecer a dependência de Deus. Em tudo na nossa vida nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Dependemos. E não ser orgulhoso, abandonar o orgulho, abandonar a arrogância. Certo? Aí esse é um exemplo de humilhação. E aí diz aqui o texto que o Senhor vai nos exaltar. Então, aceitar a vontade de Deus. Segundo ponto, não faleis mal uns dos outros. Certo? Que está nos versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Certo? E julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E o versículo 12. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Veja só que aqui o escritor Tiago, ele faz uma advertência, uma severa advertência. Se nós analisarmos, ele já vem falando lá nas aulas anteriores, aí no capítulo 3, ele fala sobre a língua, sobre falar mal dos irmãos, e com a língua nós louvamos a Deus, e com a mesma língua que nós louvamos a Deus, nós maldizemos os nossos irmãos. E aqui ele reforça essa ideia. Né? Ele reforça essa ideia a partir do versículo 11. E aqui ele está tratando de irmãos, não é de pessoas estranhas, irmãos. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Certo? Então não faleis mal um dos outros. Hildo Lisboa, um abraço, Hildo, para ti e a família. Deus abençoe grandemente. Então não faleis mal um dos outros. E aí é complicado, porque eu acho que não há quem não falou mal de alguém. Né? Então nós temos que pedir perdão a Deus e nos esforçar para não falar mal dos outros. Para não falar mal dos outros. É o conselho do escritor aqui, Tiago. É o conselho, não falar. Temos que nos corrigir. E quem não falou mal um dos outros? É difícil, é uma parte muito complicada. Quem não, atira a primeira pedra, né? Como diz quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Mas é um convite para não falar mal do irmão. É um convite para fazer a vontade de Deus. Nós temos aqui no capítulo 3, irmãos, muitos de vós não sejam mestre, sabendo que recebeis mais duro juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, todos nós tropeçamos em nossas palavras, né? Mas nós precisamos nos corrigir, nos acertar. Então, não devemos falar mal uns dos outros, né? O que acontece? Gera defamação. É uma defamação quando nós falamos mal dos outros. Fofoca, acusação que destrói, condenação orgulhosa, né? Porque, na verdade, quando se fala mal do outro, destrói a reputação daquela pessoa. Destrói a reputação. Né? É duro isso. É duro, mas é uma verdade que nós devemos estar cientes. Tiago traz uns estudos que é pesado.
mas é necessário aprendermos. É necessário nos entendermos que essas verdades têm que nos acompanhar. Certo? Quando nós falamos mal dos outros, nós defamamos o outro. Como diz o apóstolo, nós devemos ser mexeriqueiro, fofoqueiro. Certo? Então, quando se fala mal do outro, então traz acusações que destroem a vida da pessoa, a índole da pessoa, a índole ou não, digamos assim, o caráter da pessoa é destruído quando se fala mal. E é uma condenação orgulhosa, porque a gente faz isso para se vangloriar e destruir a outra pessoa. E nós não devemos fazer isso. Não deve estar no nosso cardápio, vamos usar esse termo, o falar mal dos outros. Somos cristãos, e olha que ele está falando aqui para irmãos, ele fala 2 vezes a palavra irmãos. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão, 3 vezes ele fala, julga o irmão. Falar mal da lei, quem fala mal da lei, julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas é juiz. E quem pode ser juiz? É Deus. Então é uma palavra difícil. Difícil que eu digo assim, é uma palavra dura, é uma correção. É uma exortação. Mas nós precisamos entender essas verdades. Certo? Depois ele segue, né? Que a lei aponta para o amor. Nós vamos entender que a lei aponta para o amor. Então, quando nós amamos o nosso semelhante, quando nós amamos o nosso semelhante, nós cumprimos a lei. Certo? Aí o que acontece? O que acontece? Certo? O amor, ele faz com que nós amamos o próximo. E quando nós amamos o próximo, nós não falamos mal. Se nós amamos o próximo, nós não falamos mal. Certo? Devemos agir com misericórdia com as pessoas. Agir com misericórdia. E não falar mal. Não destruir a pessoa com palavras. E quantas pessoas têm se destruído, sido destruída por palavras de outras pessoas? Certo? Então nós precisamos atentar para essas verdades. E ele traz aqui uma outra colocação bastante forte. Quem és tu que julgas? Tu, porém, que és que julga o outro. Quem és tu que julga? Então não devemos julgar os outros. Não devemos julgar ninguém. Esse é o primeiro ponto desses textos que nós lemos. Depois nós vamos ver a segunda parte. Por isso eu coloquei o título da live. Não julgue, mas planeje. Depois ele vai dizer aqui na sequência, versículo 13, 14, 15, 16 e 17. Ei agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã irei a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos faremos isso ou aquilo, mas agora vos gloreis em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o que acontece? O escritor aqui, então, ele está fazendo com que as pessoas entendam que nós não temos domínio sobre a nossa vida. Nós não temos domínio. Tudo está na mão de Deus. Ele dirige a nossa vida. Ele comanda a nossa vida. Nada do que nós fazemos está alheio ao conhecimento de Deus. Certo? Então, se dissermos vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e se nós não colocar nas mãos de Deus, ele está dizendo aqui no final do versículo 15, que se não fizer assim,
Se o Senhor quiser, se viver, nós faremos isso. No final do versículo 16, toda glória tal como esta é maligna. Quando nós achamos que nós fazemos as coisas pela nossa conta, pelo nosso bel prazer, de maneira que nada vai mudar porque nós vamos fazer, eu vou, eu faço, acontece. Não. Não é nada disso. Se nós tivermos, não é que nós não devemos planejar. Não é que nós não devemos planejar, nós devemos planejar sim, mas o nosso planejamento deve estar ligado, alicerçado na vontade de Deus, se Deus quiser. É errado não planejar. Sempre precisamos planejar. Agora, o nosso planejamento sem a direção de Deus, sem estar ligado a Deus, sem estar ligado com a vontade de Deus, ela é presunção, é arrogância, é achar que nós não precisamos de Deus, é achar que nós não dependemos de Deus, é achar que Deus não está aí com relação às nossas vidas, que Deus é alheio a tudo e a todos. Certo? Então ele diz assim, ei agora vós que dizeis, certo? E chama atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece um pouco e depois se desvanece. Certo? Então nós não podemos sair dos planos de Deus, dos projetos de Deus, da vontade de Deus. Tudo depende da vontade de Deus. Tudo depende do querer de Deus. Certo? Ninguém faz as coisas pelo seu bel prazer e sai ileso se não planejar na vontade de Deus. Certo? A vida nossa, ela é cheia de surpresa. Muita surpresa. Nós temos exemplo das pessoas a qual nós conhecemos, que está aqui, daqui a pouco não está mais, partiu para outra vida, que planejou, teve planos na vida, e muitas das vezes não planejou com a vontade de Deus. Eu não estou dizendo aqui que essas pessoas não planejaram dentro da vontade de Deus, mas muitas vezes se planeja as coisas e não se concretiza, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que virá para nós. O que nós temos é que planejar, mas planejar segundo a vontade de Deus. Certo? Digo que não sabeis o que acontecerá amanhã. A gente não sabe do dia de amanhã. E só quando nós planejamos nos planos de Deus, nos projetos de Deus, é que as coisas acontecem a contento. Certo? A nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nós estamos aqui hoje, daqui a pouco não estamos mais. Então tudo deve estar sob a tutela do Todo-Poderoso, do Eterno, do Senhor, daquele que reina para todo sempre. Essa é a grande verdade. É isso que Tiago está querendo trazer aqui para nós. Certo? Então, antes de dizer assim, vou fazer, vou realizar, tudo que eu quero vai dar certo, eu vou fazer. Antes disso, em lugar do que dever dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Né? Volto a dizer, não é proibido. Aliás, pelo contrário, devemos planejar. Devemos planejar. Tudo deve ser planejado na nossa vida. Quanto mais bem planejado, mais facilidade tem das coisas dar certo. Mas o planejamento tem que estar dentro dos projetos divinos. Dentro dos projetos de Deus. Dentro da vontade do nosso Deus. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Aqui é bem claro. Ao invés de dizer, eu vou amanhã, irei na cidade, lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos. Em vez de dizer isso, ele diz assim, em lugar do que
deveis dizer, se o Senhor quiser, se viveremos, faremos isto ou aquilo. A gente não sabe do dia de amanhã, então devemos entregar o nosso amanhã nas mãos do nosso Deus. E ele diz assim em versículo 16, mas agora vos gloreis em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Custe o que custar, eu vou fazer tal coisa. Está errado. Se Deus quiser. Essa presunção, ele diz aqui, essa presunção é maligna. É maligna. A pessoa que vai e acha, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, está tudo planejadinho. A gente lembra aqui o Titanic, né? Nem vamos comentar, mas sabe, nem Deus afundava o Titanic, segundo o que disse os construtores. Não planejaram com Deus, não planejaram segundo a vontade de Deus. Isso é presunção. Certo? Aqui o apóstolo não, Tiago, ele diz assim, mas agora vos glorieis em vossas presunções. Certo? Então, eu faço e acontece. Faço e acontece. Não é assim. Certo? Ele está dizendo aqui que mas vós glorieis em vossas presunções. Orgulhoso, né? A pessoa que acha que pode todas as coisas, que consegue, é orgulhoso, é arrogante. Ninguém impede de fazer o que eu quero. Deus impede. As pessoas que fazem as coisas hoje, as pessoas más que fazem as coisas, achando que as autoridades que acham que fazem e fica por isso mesmo, mas tem um Deus. Tem um Deus que está acima de tudo e de todos. Certo? E essas presunções, diz o escritor aqui, Tiago, toda a glória tal como esta é maligna. Todo esse achismo, essa exaltação que eu faço e acontece. E muitas vezes nós temos isso dentro da igreja, né? Comigo é assim. Escreveu ou não leu, né? A gente ouve muito isso às vezes. Não. Se Deus quiser. Se Deus permitir. Se for a vontade de Deus. É sempre assim. E aqui ele diz, aquele, pois, para finalizar, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que bem é esse? Fazer as coisas certas. Fazer as coisas justas. Aquele que desobedece a Deus não segue como sendo ele o legislador da lei, para que nós não venhamos ser juízos para julgar o nosso irmão. Aquele que sabe que depende de Deus e não obedece, e não segue. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu sei que devo depender de Deus, que é pela vontade de Deus que as coisas acontecem. Eu não estou nem aí. Isso é pecado. Como diz o texto anterior, é presunção. E essa presunção, toda glória tal como esta é maligna. Então que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa nos levar a entender que nós dependemos de Deus para respirar. Se Deus nos tirar o ar, se foi a valentia. Se Deus nos tirar o ar, uma dor de barriga já é o bastante para nós perdermos a noção, para nós perdermos o equilíbrio, né? Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Quero apenas frisar, concluir com uma leitura bem, vamos dizer assim, bem calma do texto que nós falamos aqui. Primeiramente, ele fala então da humildade perante o Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Certo? Então temos que ser humilde. Não dizer assim, eu faço e acontece, eu falo mal do meu irmão, eu vou fazer as coisas e tudo vai dar certo, ninguém impede de eu fazer as coisas, eu sou maioral, eu sou grande, eu sou
o chefe, o líder, né? Isso nós vamos ver em toda a carta que ele falou anteriormente, né? Então, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmão, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas és juiz. Há um só legislador, que é Deus, né? Que pode salvar e destruir. Ele pode livrar da morte, destruir, ou destruir a pessoa, matar a pessoa. Ele pode, ele é Senhor. Certo? Tu, porém, quem és que julga o outro? Quem és? Você não é juiz? Não é legislador? Não foi tu que criou a lei? Quem pode legislar, julgar é Deus. E depois a presunção de dizer, eu faço o que eu quero. Ei, agora vos dizeis, hoje ou amanhã irei a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Né? Hoje de manhã, quando eu saí, tinha uma neblina. Tinha uma neblina hoje de manhã. E depois saiu o sol. Você foi a neblina. Desapareceu. Certo? Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se viveremos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. E quem sabe de todas essas coisas, desses bens, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Para mim, para quem estiver nos ouvindo, para minha esposa que está ouvindo, e para todos que nos ouvirão, vão aprender então que sabendo disso, sabendo dessas coisas, se não fizer, está cometendo pecado. Certo? Então, quando a gente sabe e não faz, a gente comete pecado. Muito bem, possamos entender essas mensagens, esses ensinamentos que Tiago nos traz, que é muito importante, que é muito necessário, e que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Deus grande, santo e poderoso, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esses momentos que falamos da tua palavra. Precisamos, Senhor Deus, entender e compreender que só o Senhor é capaz de nos ajudar a não falar do mal dos nossos irmãos, mas sermos compassivos, abençoador e termos misericórdia, amor pelos nossos irmãos. E também que na nossa vida nós possamos planejar, sim. Nosso planejamento é importante, mas tudo na dependência do Senhor. Porque é o Senhor que domina, é o Senhor que dirige, é o Senhor que comanda as nossas vidas. Abençoe cada um dos nossos amigos e irmãos que estão nos ouvindo, que nos ouvirão, e tudo para louvor, honra e glória do nosso Deus. Muito bem. Deus abençoe grandemente a todos. Domingo nós estaremos aqui às 4 da tarde para a nossa live. 3 horas. 3 horas da tarde. Por que 4? Que 4 nada. 3 horas da tarde para fazer a nossa live costumeira. 3 horas, também conhecida por 15 horas. Estaremos aqui. Hoje nossa live foi mais rápida, não colocamos louvor e nós fizemos então um estudo. Vamos fazer agora o capítulo 5 nas próximas lives. Fazer estudo do capítulo 5, para concluirmos assim a carta de Tiago. Não esquecendo, escrevam para nós, deixem o like, se inscrevam no canal, que nós estamos também no YouTube. Deus abençoe a todos, viva Cristo no coração de todos. Amém e amém, Senhor.